Liberte-se, Presidente. Texto de Luzia Muniz. Senhor Presidente, quando o senhor se tornou Presidente, a maioria da opinião pública angolana no país e na diáspora rejubilou-se e viu em si a esperança da democratização e desenvolvimento de Angola. Nessa altura, a minoria, onde me incluo, que não se entusiasmou com a sua chegada à presidência, olhava para a sua trajetória política, sobretudo para o seu passado de afoito apoiante do regime que estamos com ele. O ceticismo dessa minoria estava ancorado na falta de qualquer declaração sua de denúncia, afastamento ou simples dúvida sobre as práticas políticas então vigentes. Confesso que, para além de uma entrevista sua dada ao então diretor do Semanário Expresso, cheia de chavões, frases feitas e elogios a José Eduardo dos Santos, não tinha lido mais nada sobre si que pudesse servir de base para aferir do seu pensamento político. Muitos dos meus amigos zangaram-se comigo, pasme-se, alguns até cortaram relações mesmo. Viraram minimigos, dizendo que se até a oposição o apoiava, quem era eu para pôr em causa as suas credenciais de democrata? As hipóteses que se colocavam sobre o seu silêncio em relação a algumas atrocidades variavam entre taticismo e chantagem de que pudesse ser vítima, mas mesmo assim era difícil compreender como é que alguém que não se indignou com assassinatos como os de Camuling e Caçule, a prisão dos 15+2 revus, o assassinato de zungueiras na via pública, pudesse ser democrata. Todavia, nessa altura, mulheres do seu partido corajosamente disseram alto e em bom som ser inadmissível que ainda ocorram no país detenções por se pensar diferente e que o presidente José Eduardo dos Santos se estava a comportar como um bocaizinho. Denunciaram também a atípica Constituição angolana que limita a democracia. Depois, vimos-lo viajar em luxuosos aviões, com renda de milhões diários, tirar da cartola projetos de construção de bairros para ministros trabalharem, clínicas para dentes executivos, enquanto a miséria graçava no país e se esquecia que o mais importante é resolver os problemas do povo. Era a altura da bicefalia e porque notícia é o que é adverso, os céticos questionavam por que é que a TPA e a RNA não realizavam debates sobre a crise intramuros do MPLA e lembravam que imprensa livre não é a que tem liberdade para escrutinar ex-poderosos, mas sim o poder hoje. Pouco depois, o senhor exonerou Isabel dos Santos da liderança da Sonangol. Retirou da gestão do Canal 2 da TPA outros filhos de José Eduardo dos Santos. Aí, muitos batizaram de exonerador implacável. Com isso, vimos jornalistas e comentadores fazerem muitos esforços para convencer o mundo de que o paradigma tinha mudado. Nesse momento, argumentei que o paradigma era eu mesmo e que apenas tinha mudado o inquilino da casa e, consequentemente, o estilo. No entanto, preocupada e esperando por sinais de mudança de paradigma, a quando dos 50 dias do seu mandato, sugeri, nas redes sociais, uma entrevista sua na TPA com a presença de público, especialistas e alguém da diáspora com direito a fazer perguntas. Caiu-me tudo em cima, com argumentos do género. Era muito cedo, era preciso esperar pelo menos 100 dias. Quando o que eu pretendia era que o senhor Presidente se expusesse e tornasse público o seu pensamento e posicionamento político ideológico. Depois, o senhor Presidente veio a Portugal e aqui apelida de marimbondos os seus companheiros de route. Destrata o seu antecessor, aquele que lhe ofereceu o poder, segundo o seu colega da Guiné-Bissau. E fez a diáspora esperar cerca de 4 horas para o ouvir, com a justificação dada pelo seu mestre de cerimónia na sua presença de que o presidente tinha tido encontros não agendados com personalidades importantes do mundo dos negócios e da Academia de Portugal. Algumas dessas personalidades importantes fizeram pouco tempo depois comentários nada abonatórios a seu respeito, dizendo de si aquilo que Maomé não diz do toucinho. Porque, como diz o povo, quem não se dá ao respeito também não é respeitado. Nesse caso, dar-se ao respeito é também, ou principalmente, respeitar compromissos, priorizar a diáspora como fazem os presidentes de Cabo Verde, Brasil, Moçambique e Portugal, para citar só alguns. Antes disso, o senhor Presidente decide, por sua conta e risco, ameaçar Portugal com corte de relações, porque o Poder Judicial luso queria julgar um seu companheiro de partido e aliado que corrompeu, ficou provado em tribunal, um magistrado português.
Entretanto, a vida dos angolanos foi-se deteriorando. Crianças brigando por lixo em contentores para se alimentarem, milhões fora do sistema de ensino, assistência médica deficitária, a polícia cada vez mais repressiva, a criminalidade a crescer de forma galopante, tensão política visível e perigosa causando instabilidade política, paz pobre, enquanto do palácio saem brigadas digitais e outras encarregues de disseminar o terror. Liberte-se, Senhor Presidente, de extremistas que o rodeiam, dos que, vendo o país a arder, continuam a aconselhá-lo a não dialogar com angolanos com projetos políticos diferentes dos seus. Dialogue por Angola sem mise-en-scène. Liberte-se dos intolerantes políticos que já rodeavam o seu antecessor, os tais que queriam pelo menos 10 réplicas de José Eduardo dos Santos e outras tantas de Isabel, a do Luanda Lix. Ouça vozes livres, usando o pínio puc da paz que tem em mãos, parafraseando Dom Manuel Imbamba. Vozes de Adiaquim, de zungueiras, daqueles que não correm atrás de lugares nem de favores políticos. Ouça vozes discordantes, muitas das quais muito corajosas, e não se deixa aprisionar por cataratas no cérebro. E liberte os capturados instrumentos de controle do exercício do poder, nomeadamente a comunicação social, a justiça e o parlamento. Liberte-se também da narrativa negacionista que relativiza dramas sociais que atingem o país inteiro, porque os famintos não têm cartão nem sindicatos. Siga exemplos como o seu último visitante, o chefe de Estado de Cabo Verde, para quem o Presidente deve ter serenidade e elevação de espírito para ouvir as críticas e, com humildade, aprender com os erros, sem se deixar levar pelos extremismos e populismos. Liberta a linguagem política, afastando-se das inverdades, assumindo os erros e os acertos, porque a propaganda é efêmera e o legado é perpétuo. Liberte-se ainda dos antigos bajus, aqueles que já o eram antes da sua chegada ao palácio, dos neo-bajus que, ostracizados por dos Santos, surgem hoje na pole position da bajulação, à espera de figurarem em listas de deputados, de um lugar no governo ou outras instituições de Estado, em busca de benesses materiais e patrimoniais que a bajulação proporciona. Ademais, liberta a polícia e as forças armadas, tornando-as verdadeiramente republicanas para cumprirem cabalmente as suas funções de garante da segurança pública, da lei e da ordem e da defesa da soberania nacional. Liberte-se de braços esquerdos, direitos ou ambidestros, cuja reputação é chacota nos corredores do poder e na mídia mundiais, pelo seu envolvimento em falcatruas e atos de corrupção. Liberte-se com urgência do medo de partilhar o poder, fazer cumprir a Constituição com a realização de eleições autárquicas e descentralização do poder. Liberta a imagem do país criada por oportunistas que nas embaixadas fazem da perseguição a personalidades da diáspora a sua principal ação. Eu própria tenho sido uma das visadas. Imagine, Presidente, até ensaiaram pedir a ilegalização de uma ONG que lidero. Faça da transparência, regra e da opacidade na gestão da coisa pública o inimigo número 1, dando passos para a despartidarização da função pública. Mas, Presidente, não se esqueça de pôr ordem no seu partido. Trabalhe pelo país e avise os seus camaradas que devem colocar a pátria à frente do partido, a paz à frente de suas efêmeras glórias. Como historiador, alerte-os para a falta de cultura e consciência histórica, contando-lhes que, fruto do nosso processo e idiosincrasia políticos, muitos patriotas e nacionalistas angolanos tiveram passaportes de outras nacionalidades, como forma de desenvolver as suas ações políticas. Diga-lhes, por exemplo, que Agostinho Neto teve passaportes marroquino e congolês, e etc. Mas isso não impediu de proclamar o maior feito da história recente de Angola, a independência nacional, e tornar-se no primeiro presidente do país. Salve o país, conjugando o mais belo verbo do humanismo, dialogar, mesmo que isso signifique desagradar a alguns membros do seu partido. Presidente, liberte-se, porque não há poder mais valioso que a liberdade. Texto de Luzia Muniz, edição e voz de Vítor Hugo Mendes.